Olá, tudo bem com você? Meu nome é Melquisedeque, sou pastor da Comunidade Evangélica Príncipe da Paz. E hoje quero compartilhar com você um texto muito interessante. Aliás, o texto em questão está no livro de Marcos, no capítulo 14, versos 51 e 52. E lá diz o seguinte: um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Esse texto, ele é curioso pela narração. Quero até salientar que o livro de Marcos foi escrito por Marcos, porém narrado por Pedro. Mas olha que coisa curiosa. Jesus normalmente estava na companhia de 3 discípulos. Pelo menos 3 discípulos sempre estavam com Jesus. Nesse dia, Jesus convidou esses 3 discípulos para irem com ele lá no jardim do Getsêmani para orar. E se tratava de Pedro, Tiago e João, como era comum de acontecer. Mas a narrativa bíblica, de repente, apresenta uma 4ª pessoa. Um rapaz que estava pelado, apenas com um lençol envolto em seu corpo, e ele seguia a Jesus. A Bíblia não fala desde quando, nem desde onde que aquele rapaz seguia Jesus. Mas a Bíblia fala que aquele rapaz seguia a Jesus. Curiosamente, logo depois da prisão de Jesus, os discípulos fugiram. E aquele rapaz não fugiu. De repente, os soldados foram prendê-lo também. Quando os soldados foram prendê-lo, ele conseguiu se esquivar, deixando nas mãos dos soldados apenas aquele lençol. E correu pelado, correu peladão. Que interessante, né? Me chama muito a atenção esse texto e eu quero compartilhar com você algo muito peculiar para esse momento. Porque esse rapaz, ele não fazia parte do mundo cristão. Pelo menos a gente não percebe, a Bíblia não fala do nome dele, a Bíblia não fala sobre a família dele, do bairro, cidade, nada, a Bíblia não traz nenhuma informação sobre ele. A única coisa que a Bíblia fala é que ele seguia a Jesus. Mas espera aí, como é que ele seguia Jesus naquele estado? É claro que se ele seguia a Jesus, se os discípulos já tivessem liberdade em conversar com ele, é provável que aquele rapaz, ele não estaria nu. É claro que ele seria perfeitamente assistido pelos discípulos, até mesmo pelo próprio Jesus. É claro que esse rapaz ele não tinha família. É provável que esse rapaz era pobre, porque não tinha roupa. É provável que esse rapaz estava perambulando por aí. Mas algo me chama a atenção, porque dentro da igreja tem muitas pessoas que caminham, que estão juntos, que fazem parte do projeto cristão, assistem de perto as maravilhas que Deus está realizando, tem até testemunho para contar dos outros, mas ele mesmo não está diretamente envolvido na obra de Deus. Esse rapaz, ele seguia de perto. Esse rapaz presenciou um milagre. Esse rapaz presenciou um dos momentos mais cruciais do Evangelho de Cristo, que foi o momento da prisão, as gotas de sangue, o suor de sangue de Jesus, lá no jardim do Getsêmani. Ele estava lá, mas ele não fazia parte daquele contexto, daquela história. Ele acompanhava, mas ele não era a história. Se ele fosse a história, não seriam 3, mas 4 discípulos. Será que você conhece alguma pessoa que está perto, que está caminhando junto, mas que não faz parte daquele sistema? Pessoas que estão dentro da igreja, mas na verdade estão fora dela. Quando aquele rapaz foi descoberto, sabe o que aconteceu? A única coisa que o protegia era um lençol. De repente, aquele rapaz se vê completamente nu. A vergonha, a decepção, agora tomou conta dele. Agora, que coisa interessante. Diz a Bíblia que quando os discípulos fugiram, aquele rapaz ficou lá. E sabe por que ele ficou lá, meu querido? É porque ele não fazia parte nem do grupo A e nem do grupo B. Ele não fazia parte nem dos discípulos e nem fazia parte dos soldados. Ele não era quente e nem frio. Ele não era pró e nem contra. Ele não sabia nem o que ele queria.
Eu arrisco a dizer que aquele rapaz não sabia nem o que ele estava fazendo ali. Tem muito crente na igreja que não sabe o que está fazendo no meio do povo. Está correndo o risco do lençol cair, a vergonha aparecer, como aconteceu com ele. Quando ele percebeu que ele não fazia parte nem do grupo A e nem do grupo B, a vergonha apareceu e ele saiu correndo pelado no meio do jardim. Que cena curiosa. A pergunta é: que cara é esse? De onde surgiu esse rapaz? Por que ele não fazia parte do grupo de Jesus? Por que ele não fazia parte do grupo dos soldados? Eu vou dizer para você o porquê que ele não fazia parte. É para hoje, eu e você, entendermos a necessidade de escolher ou estar do lado de Jesus, ou levar uma vida de vergonha, uma vida sem bênçãos, uma vida sem a graça de Deus. Escolha você com quem você quer andar. Com que grupo você vai fazer parte? Você vai estar entre os vitoriosos ou os fracassados? Vai estar entre os que fazem a história acontecer ou entre aqueles que assistem a história acontecer? Pense nisso, não sejamos como o rapaz que correu pelado pelo jardim, porque não sabia nem o que ele estava fazendo ali e nem a que grupo pertencia. O Senhor te abençoe e te guarde. E a gente se encontra numa próxima oportunidade.